Agora atenção, porque o Balanço Geral conseguiu conversar com exclusividade com a irmã da arquiteta Daniela Marins de Oliveira, a brasileira que está presa no Camboja, na Ásia. É uma história que repercute no mundo inteiro e que você precisa assistir. Para você não cair nesse tipo de ladainha e para você não permitir que teus amigos caiam. De repente você não quer trabalhar fora do Brasil, mas todo mundo conhece alguém que quer. E ela estava desempregada, recebeu essa proposta de emprego maravilhosa. Olha, você vai ganhar mais de 10 mil reais por mês, com todas as despesas pagas, para você trabalhar aqui no Camboja. E ela simplesmente vai, acreditando que era um bom negócio, né? Tá desempregada aqui no Brasil, poxa, legal, ela vai para lá, consegue o dinheiro limpinho, porque prometeram para ela alojamento e uma série de outros benefícios. Só que quando ela chegou no local, é aí que vem o detalhe, ela descobriu que, na verdade, era para participar de uma central de golpes que fica fora do Brasil. Eles fazem essa central para aplicar golpes aqui no Brasil, só que eles colocam os trabalhadores lá fora, porque daí fica difícil da polícia descobrir quem é. Já pensou, alguém liga para você, se faz passar pela tua irmã, pela tua mãe e pede um dinheiro emprestado? Ou, de repente, eles montam uma falsa central telefônica de um banco? Sempre tem golpes diferentes, mas todos com o mesmo objetivo de arrancar dinheiro dos brasileiros aqui no Brasil. Quando ela percebeu que era um esquema, ela disse, não, eu não quero não, eu vou embora. E a família está dizendo que quando ela disse que queria ir embora, ela sobe num carro e está indo a caminho do hotel, no meio do caminho para a polícia, e diz que ela era uma traficante porque os policiais teriam encontrado drogas na bagagem dela. É o que a família está dizendo. E eu falo para vocês que eu acredito que isso é possível. Talvez alguém assistindo pense, Passaia, mas eles só estão dizendo isso para livrar a cara dessa mulher. Gente, depois de todas as denúncias que nós já mostramos na Ásia e em outros lugares do Oriente Médio, não todos os países, mas alguns, é muito possível que isso tenha acontecido de verdade, não bate? Que essa mulher seja vítima de uma grande mentira, é ou não é? Não tenho dúvida, também acredito. Vamos ver a reportagem, põe no ar. Uma oportunidade de emprego que parecia um sonho. Um salário em dólares e a promessa de uma vida melhor do outro lado do mundo. Só que tudo isso acabou se tornando um pesadelo. Esta é Daniela Marins de Oliveira. A arquiteta de 35 anos nasceu em Minas Gerais, mas vive em João Pessoa, na Paraíba. Há 7 meses, Daniela resolveu viajar para o Camboja, na Ásia, em busca de um futuro. E hoje luta pela liberdade em uma prisão superlotada. Formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, Daniela era uma mulher ativa, corredora, viajante, fluente em inglês. Mesmo assim, estava com dificuldade no mercado de trabalho no Brasil. Então recebeu a proposta pela internet, um emprego temporário como atendente de telemarketing, com salário de até 2 mil dólares por mês. Um período curto, de 6 meses a 1 ano, e depois voltaria ao Brasil. Contra a vontade da mãe, ela embarcou e fez um acordo com a família. Mensagens, vídeos e fotos todos os dias. E ao chegar no Camboja, Daniela já se mostrou arrependida. Ao chegar, ela reparou que já tinha alguma coisa muito estranha, porque ela estava num lugar ermo, muito distante da capital, era tipo um complexo que não tinha nada ao redor, né? Nenhum vestígio de sociedade, nem nada. A brasileira logo teve o passaporte retido. Para a família, ela dizia esperar outras pessoas para o treinamento. E 1 mês depois, a verdade veio à tona. O trabalho? Aplicar golpes online, plataformas de apostas, criptomoedas, fraudes que movimentam trilhões no Sudeste Asiático. Daniela se recusou, quis voltar. E aí, o terror começou. Ela pediu, lá aos chefes que ela queria vir embora, que ela não queria estar realizando esse tipo de emprego. Ao longo desse período, ela conseguiu entrar em contato com a nossa família, mais com minha mãe, mas eram ligações muito estranhas. Ela sempre estava com a cabeça meio abaixada, parecia que alguém estava a vigiando. As comunicações ficaram ainda mais estranhas. Nessa mensagem, ela escreveu Mana, em vez de Lorena, como sempre chamava a irmã. A família suspeitou. Alguém havia tomado o celular de Daniela. Pegaram o celular dela, entraram no WhatsApp e começaram a conversar comigo,
se passando como ela. E aí eles começaram a nos extorquir, se passando por ela. Falava que se a gente não pagasse determinada quantia, ela seria vendida, que eles iriam fazer coisas horrorosas com ela. E mesmo a gente desconfiando que não era ela, porque a gente fazia perguntas íntimas e ela não conseguia responder. Então, claramente não era ela, mas não tinha o que a gente podia fazer. A família pagou 27 mil reais em 2 dias. Pouco depois, Daniela ligou do telefone de um policial. Ela contou à família que depois de recusar o trabalho, voltando para o quarto do alojamento, a polícia a esperava. 3 pílulas de drogas foram encontradas com os objetos pessoais dela. Acusada de tráfico, Daniela foi presa injustamente, segundo a família, que diz que os comprimidos foram plantados em retaliação por ela não participar do esquema. A mulher perdeu tudo: celular, roupas, computador. Daniela pediu um teste toxicológico para provar a inocência, mas o exame foi negado. Desde então, ela só pode ter contato a cada 15 dias e por 5 minutos. As condições são péssimas, assim, os relatos dela são assustadores, assim, de verdade, coisa que a gente não imagina que existam seres humanos passando. Hoje, Daniela divide uma cela com 90 mulheres. Condições insalubres, sem saneamento. Tem que pagar por água, comida, higiene. Adoeceu na prisão. Dorme no chão. O julgamento está marcado para esta quinta-feira. A família cobra do Itamaraty um tradutor, um representante legal e extradição. Que eu acho que isso é um mínimo, porque ela não fala Kemer. A gente quer a minha irmã de volta, com saúde e viva. É isso que a gente aguarda das autoridades do governo brasileiro, né? Que possam estar fazendo o seu papel, tanto a ela quanto a todos os outros que estão na mesma situação que ela. Porque uma jovem arquiteta formada foi cair numa roubada dessa? Ela caiu pela sedução. Então, as redes criminosas, elas seduzem com propostas de salário altíssimas em dólar, com passagem paga, com moradia incluída, com alimentação incluída. E qual foi a fraqueza? Foi desejar ter uma melhor oportunidade. Outros brasileiros já foram vítimas de esquemas semelhantes. Lucas Viana dos Santos e Felipe Ferreira, resgatados depois de meses de tortura em Mianmar, enganados por empregos falsos e forçados a golpes virtuais. Ficaram em condições desumanas e só foram liberados graças a um grupo armado local e autoridades tailandesas. Reencontraram as famílias depois de meses de angústia. Esse também foi o caso de uma jovem pernambucana que teve o nome preservado pelas autoridades brasileiras depois de ser aliciada em São Paulo com promessa de trabalho na Tailândia. Acabou em Mianmar, presa em cativeiro por mafiosos chineses por 2 meses. Foi obrigada a participar de fraudes online. Conseguiu pedir ajuda pela internet a outro brasileiro. Uma ONG pagou 4 mil reais pelo resgate e ela conseguiu voltar ao Brasil. Nós temos conhecimento de que há muitos jovens brasileiros nessa região, na mesma situação de vulnerabilidade, de escravidão, e que as suas famílias no Brasil também nem estão sabendo que eles estão lá. Porque eles dizem que estão em outro lugar, eles dizem que estão trabalhando, mas na verdade eles estão aliciados nesses complexos de golpe e impossibilitados de saírem. O Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota dizendo que, por intermédio da Embaixada do Brasil em Bangkok, tem conhecimento do caso de Daniela e que a embaixada vem realizando gestões junto ao governo cambojano e prestando a assistência consular à arquiteta. Acredito que através da embaixada brasileira no Camboja, que seja o caminho para salvar a vida da Daniela e de todas as outras pessoas que também foram enganadas, também estão passando por essa dificuldade, essa dor. Nós somos presas fáceis, porque a nossa fragilidade é a nossa humanidade. O que a gente quer? A gente sonha com uma vida melhor. E isso nos faz presas fáceis para essas organizações criminosas. E tá todo mundo querendo um lugar ao sol, todo mundo querendo crescer. Infelizmente, eu acho que a menina foi vítima sim. Talvez você diga, mas passar como é que você está comprando a verdade se você não pode provar?
diante de tudo o que eu já mostrei aqui para vocês, de pessoas que foram para o exterior e foram enganadas, e existem quadrilhas lá fora, sim, mentirosas, que enganam, que promovem trabalho escravo, que fazem um inferno na vida das pessoas. E quer só um detalhe? Por que eu acredito também na inocência dessa brasileira? Porque ela disse, gente, os policiais disseram que encontraram 3 pinos de drogas, deve ser de cocaína que eles colocaram, que são pinos, 3 pinos de drogas como se eu fosse usuária. Mas eu estou disposta a fazer o exame toxicológico para mostrar que eu não sou usuária de drogas. E as autoridades locais não permitiram que o exame fosse feito. Você entendeu? Então, poxa, ela está bem intencionada, ela está disposta a fazer o exame e não querem permitir que ela faça. Então eu acredito na inocência dessa menina e eu acho que essa reportagem precisa ser refletida por todas as pessoas que às vezes olham na internet uma propaganda, alguma publicação sobre emprego fácil e rentoso lá fora. É mentira, cuidado.